E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre integrais de linha de campos vetoriais. Vamos então começar considerando uma curva suave, que está definida no intervalo AB da reta real, e toma valores em R3, mais especificamente esses valores chegam nesse ômega aqui. Então, essa curva gama tem componentes x, y, z aqui, que variam em relação ao tempo. Vamos considerar também um campo contínuo, F, que tem componentes F1, F2 e F3, que a gente também pode escrever como uma tripla assim. Beleza. Vamos supor que, então, essa gama seja a trajetória de uma partícula, que está sujeita a esse campo de forças F, com essas três componentes, F1, F2 e F3. Se F for constante, e gama for um segmento de reta, então, como a gente já viu, o trabalho vai ser o vetor deslocamento pela força, né? A gente já viu isso. Se o F não for constante, ou então a gama não for uma reta, a gente vai particionar o gama de forma a gente ter vários pedacinhos da gama. Como a gente faz isso? A gente particiona o domínio, que é o intervalo AB da gama, em vários subintervalinhos. Dali, quando isso vai pela gama no contradomínio, a gente vai ter vários arquinhos da gama. Para cada TI, a gente chama gama de TI 1PI. E aí a gente vai tomar o máximo dos tamanhos desses subintervalinhos e vai querer que isso seja suficientemente pequeno. No final das contas, a gente vai fazer isso ir para zero, essa malha ir para zero. Mas supondo que é suficientemente pequeno, então o trabalho realizado pela força F ao longo do arquinho, então é a restrição do gama ao intervalinho TI menos 1 TI, que a gente vai chamar de gama I, é o pedacinho, então, da curva gama, pode ser aproximado de força por deslocamento, que é gama no final menos gama no inicial, aqui dentro desse pedacinho aqui. Então, a gente está fazendo por pedacinho. O que a gente vai fazer agora é somar tudo para n indo de 1 até n, e depois passar o limite quando a malha tender a zero. Beleza? Então, a gente vai tomar o gama' diferente de zero em todo o tempo t, e aí a gente consegue garantir que temos um TI menos 1 estrela dentro do intervalo TI menos 1 TI, de forma que, em vez de gama de TI menos gama de TI menos 1, a gente troque isso por gama' nesse ponto, vezes um ΔI de t, que é esse pedaço aqui, TI menos TI menos 1, e a gente vai denotar por ΔI de t. Com isso, a gente agora pega esse pedacinho aqui e troca ali atrás, aqui, ó. Em vez de gama de TI menos gama de TI menos 1, a gente vai escrever o gama' e o delta, que nem aqui. Então, a gente vai ficar com isso. F de gama de TI menos 1 por gama' de T menos 1, ΔI de t. E agora o que a gente vai fazer? Soma. Soma esse pedaço aqui, para ir indo de 1 até n, e soma esse pedaço aqui. Depois o que a gente vai fazer? Passar o limite dos dois lados, quando a malha vai para zero. Com isso, então, fazendo esses limites para zero, a gente obtém uma integral, que o limite dessa soma aqui, ó, vai tender a integral aqui. Esse limite dessa soma tende a essa integral. E isso vai ser o trabalho realizado pelo campo de forças F ao longo da curva gama. Então, se a gente tiver uma partícula caminhando sobre essa gama e sofrendo essas forças F, é o trabalho realizado pelo campo de forças.
da partícula ao longo dessa curva. Assim, economicamente, a gente pode escrever como está nesse quadradinho em vermelho aqui, tá? E essa, então, chamada integral de linha do campo F sobre a curva gama. Se a gente tomar, então, a gama como sendo componentes x, y e z, e o F com componentes F1, F2, F3, então a integral de linha da F, que por definição que a gente acabou de ver, é integral assim, F de gama de t, gama linha de t dt, a gente vai poder escrever no lugar de gama de t, x, y e z de t, e no lugar do gama linha, quem é o gama linha? Se eu colocar aqui o gama linha, vai ser x', y', z', que está colocado aqui. Aí eu faço, eu pego os componentes da F, e daí já faço o produto escalar, F1, F2, F3, por x', y', z', e vamos obter isso aqui. Essa linha aqui, ela sugere para a gente uma notação específica, que também é uma notação econômica mais otimizada, sem tantas letras, sem tantos parênteses, sem tantas coisas assim, que é isso aqui. A gente vai colocar no lugar disso aqui simplesmente um F1 e no lugar do x' dt simplesmente um dx. No lugar do F2 gama de t, simplesmente um F2, e no lugar do gama linha de t dt, simplesmente um dy. E assim aqui no F3 dz, tá? Vamos fazer na prática um exercício com essa notação. Aqui está falando, calcule essa integral de linha. Então, a partir daqui, a gente consegue extrair como que é a cara do campo. E a nossa gama, a nossa curva, ele está falando aqui, intersecção contida no primeiro octante do cilindro y igual a x², então o que se tem? Y igual a x², no plano xy é uma parábola, né? A gente conhece essa parábola. Quando a gente coloca isso aqui no espaço, como o z é qualquer, a gente tem essa parábola, só que o z é qualquer, então fica uma canaleta, né? Aqui a gente tem um paraboloide. Esse paraboloide está de boca para baixo, né? Está com, quando x e y são 0, o z é 2, é o vértice do paraboloide, e depois ele está de boca para baixo. Então, a gente pode ver aqui, ó, o cilindro, que é essa canaleta aqui, e o paraboloide. Aqui o enunciado está falando para a gente considerar, então, a gama contida no primeiro octante e percorrer ela de 0,02 até 1,10. Então, vamos observar como é que é essa questão da gama. A gente tem que fazer a intersecção desses dois. Olha, aqui a gente vê a intersecção aqui, ó, no primeiro octante. E se a gente colocar esse como sendo o eixo X, esse eixo que está escondidinho aqui como sendo o eixo Y, e esse azulzinho como sendo o eixo Z, né? Então, esse aqui é o primeiro octante. Virando um pouco essa figura com essas duas superfícies agora para a gente vê que a intersecção dos dois, né, ela vai desde lá de baixo, né, ela vem aqui, ó, a intersecção, ela faz assim e continua aqui, ó, e vai lá embaixo, continua, né? Só que, como ele está falando que é no primeiro octante, essa parte aqui não tem, né? E também, essa parte de baixo aqui não tem, porque é só para x, y, z positivo. E ele quer que a gente percorra de 0,02, então 0 no x, 0 no y e 2 no z, é esse ponto aqui, até 1, 1, 0, que é aqui, ó.
1 no x está ali, 1 no y está aqui, ó, e 0 no z. 0 no z é o plano XY. Beleza? Ok. Então, uma parametrização de gama é isso aqui. Como assim? Vamos voltar. A gente está vendo aqui, y é x² e z é 2 menos x² menos y². Se vocês chamarem o x de t, y é t². E daí o z é 2 menos t2 menos... Bom, se o y é t², y2 é t². Então, aqui esse y2 vai ficar t². E eu consigo escrever o x, o y e o z, os três em função de t. Dessa forma, se o x for o t, o y é x², então é t². E o z, que é 2 menos x2 menos y2, o y2 fica t², porque o y é x2 e x é t. Beleza? Aí, derivando gama linha, deriva o t dá 1, deriva o t2 dá 2t, deriva essa terceira coordenada, né? Aqui o 2 desaparece, fica menos 2t, menos 4t3. Tá. E a gente vai considerar o campo XYZ igual a 2x, 1, 1. Da onde eu tirei isso? Vamos voltar lá no enunciado. Voltando no enunciado, eu tenho essa daqui é a componente primeira do campo, esse 1 que está aqui é a segunda componente, e esse 1 que está aqui é a terceira componente. Da mesma forma como a gente está escrevendo aqui, ó. Então, é para olhar o que está aqui perto do dx como sendo a primeira componente, o que está perto do dy como sendo a segunda componente do campo F, e o que está perto do dz é a terceira componente do campo F. Então, a gente vai olhar aqui, ó, dx, 1 e 1. Dx não, 2x. 2x, 1 e 1. E aí a gente vem para cá, e então 2x, 1 e 1. Com isso, então, a gente obtém essa integral de linha, por definição, f composto com gama, pelo gama linha, dt. E aí, então, no lugar do gama, eu substituo isso aqui, ó, vem daqui, igualzinho. No lugar do gama linha, nós estamos colocando isso aqui. Estou colocando, repetindo aqui. E aí, o que que o F faz? O F pega a primeira coordenada e dobra, ó, 2x. Pega a segunda coordenada e leva no 1. Pega a terceira coordenada e leva no 1. Então, o que que a gente vai ter aqui? Esse F dessa tripla aqui vai fazer o quê? Pega o T e dobra. Pega o T2, leva no 1. Pega 2 menos T2 menos T4, também leva no 1. Repetimos essa parte, tá aqui. E aí nós vamos fazer o produto escalar dessa tripla por essa tripla. Então, é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. E vai dar isso aqui. Aí a gente observa que a gente pode cortar esse 2t com o menos 2t, ficamos só com esse 2t e o menos 4t3. O t, quando a gente integra, fica t2 sobre 2, corta o 2. O t3, quando a gente integra, fica t4 sobre 4, corta o 4 com esse 4 aqui, então vai ficar só isso, que dá 0. Pergunta: existe relação entre integral de linha de um campo vetorial e integral de linha com relação ao comprimento de arco? Resposta é sim. Vamos ver que isso é verdade. Vamos considerar, então, uma curva suave em que a derivada não se anula em nenhum ponto, porque assim a gente pode pegar o versor dessa derivada. A gente sabe que o gama' é ortogonal ao gama, a gente já viu isso. E pegando o versor do gama', que é esse t de p aqui, a gente está pegando um vetor unitário que é tangente a gama
no P, que é o gama de T, tá? Beleza. Então, a integral de f, a integral de linha do campo f é, por definição, f de gama de t por gama linha de t dt, de a até b. E aí, eu multiplico e divido por gama linha de t, então eu não estou alterando nada, e esse pedaço aqui é o meu t de p, né? Onde o p é o gama de t. Então, posso substituir esse pedaço aqui pelo t. O resto eu repito igualzinho. Beleza. Aí o que a gente tem? Esse pedaço aqui vira o nosso ds, que é, aquela questão de integral relativa ao comprimento de arco. Então, a norma do gama linha por dt vai dar o ds, é a notação que a gente usa para integral relativamente ao comprimento de arco. Com isso, então, escrevendo economicamente, a gente tem o f pelo t em relação ao comprimento de arco, e assim a gente relacionou uma integral de linha da f com uma integral em relação ao comprimento de arco. Então, voltando à nossa pergunta, a resposta é sim, a gente pode sim relacionar a integral de linha de campo vetorial com integral de linha em relação ao comprimento de arco, e o trabalho vai ser dado como integral de linha da força em relação àquela curva gama, que também é integral dessa componente tangencial da força em relação ao comprimento de arco, né? O F do T é a componente tangencial de F com relação à curva gama. Beleza, então aqui a gente tem um problema para a gente resolver. Calcular a integral de linha do FDR, em que o F é esse campo, x na primeira coordenada, y na segunda, ou então simplesmente escrevendo como um par ordenado xy, e a gama é essa curva aqui. Essa curva qual é? É um pedaço de circunferência de raio 1, mas só que é só de 0 a π, então é daqui, né, até o π aqui. E o nosso campo sai radialmente, xy, que nem a gente já viu na outra aula, esse campo dessa forma, né, sai radialmente aqui na nossa curva gama. O que a gente está calculando, então, é se a gente tivesse uma partícula caminhando ao longo dessa curva, o que a gente está calculando com essa integral de linha aqui é o trabalho que esse campo está agindo sobre a partícula quando ela está caminhando sobre essa curva. Só para a gente lembrar, então, como é o campo numa situação geral, esse campo numa situação geral, mas a gente vai estar considerando só de 0 a π com raio 1, né? Como se fosse uma questão assim, com raio 1 vem até aqui e depois vem até aqui, né? Então, são vetores assim do nosso campo, só aplicados aqui nessa curva. Beleza, então o gama linha, como vai ser? Derivada das componentes do gama. As componentes do gama é cosseno e seno. Então, derivada de cosseno, menos seno. Derivada de seno, cosseno. E aí a gente tem a nossa fórmula de integral de linha. É só a gente colocar na fórmula. A gente tem o gama de t aqui, ó, repete aqui. O gama linha de t, a gente coloca aqui. E aí, o que a nossa f faz? A nossa f, a gente viu lá, f de xy é xy, então ela mantém igual. Então, f de cosseno seno é cosseno seno. E aí, repetimos essa parte, e aí vamos fazer o produto escalar aqui. Então, a gente vai fazer cosseno vezes menos seno e seno vezes cosseno, que vai dar 0, né? E a integral de 0 é 0. Beleza.
Agora, vamos determinar o trabalho realizado pelo campo de forças F ao longo de uma curva gama em que o F é igual, né, leva x, y e x, y, só que agora o gama é diferente. Esse gama de t é t módulo de t para t indo de -1 a 1. Como é o traço dessa curva? Bom, se esse cara daqui for um x de t, e a segunda componente for um y de t, né, então esse cara daqui é um y de t, então o que que a gente tem? O y é módulo de x. O x não é t e o y não é módulo de t, então y é módulo de x. Como a gente escreve isso aqui, o gráfico dessa função aqui? A gente tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, e aí a função módulo tem gráfico assim, né, que a gente sabe que faz um bico aqui no zero, porque é uma função que não é derivável no zero. Vamos pegar aqui como sendo o nosso -1, e um pouco mais aqui, ó, como sendo o nosso 1. Então, o tempo vai de -1 a 1. Deixa eu acertar esse pedacinho aqui, apagar essa ponta. E vou colocar, então, vem até aqui, ó. Então, como que está a nossa curva? A nossa curva vai de t igual a -1 até t igual a 1, ela começa aqui, anda assim, e depois vem para cá, certo? A nossa curva. Ela não é uma curva suave, né, porque tem esse bico aí, não é derivável no zero. Mas ela é uma curva suave por partes, de -1 a 0 e de 0 a 1. Então, o que a gente vai fazer é integral de linha por pedacinhos que são suaves. A gente vai calcular, então, o trabalho como sendo a integral de -1 a 1, e vai fazer por pedaços, de -1 a 0 e de 0 a 1. Fica mais fácil a gente fazer isso por causa de como é essa gama de t. Lembrando que o módulo de t aqui, ele é t se o t for maior ou igual a 0, né? E ele é menos t se o t for menor que 0. Se o t for menor que 0. Então, aqui, quando a gente for colocar a gama de t, a gente pode escrever como sendo tt para t maior que 0 e t menos t para t menor que 0. E aí a gente consegue, em cada pedacinho da gama, de -1 a 0 e de 0 a 1, saber como é um gama-linha. Então a gente sabe que de -1 a 0, o módulo do t é menos t. E a gente sabe que do 0 a 1, o módulo de t é t. E o gama-linha vai ficar 1 menos 1, e o gama-linha aqui nesse outro pedaço vai ficar 1, 1. Então aí é só a gente calcular, fica a integral facinho de saber quanto dá. Beleza. Vamos olhar agora um seguinte teorema. Um teorema sobre reparametrizações de uma curva suave. Vamos considerar então a curva suave, e no caso da gente ter um exercício que não tem curva suave, mas suave por partes, a gente vai fazer por partes, reparametrizações por partes. Se a gente tomar uma h, uma função que vai de um intervalo no AB, e a gente vai chamar essa função h de mudança de parâmetros, isso é, tanto h quanto a h menos 1, elas são suaves, então tem que existir a inversa, e a inversa tem que ser suave também.
Quando a gente compuser a gama com H e formar essa lambda aqui, essa lambda vai ser dita uma reparametrização da gama. Então, a ideia é, eu tenho uma curva que vai, por exemplo, daqui até aqui. Eu reparametrizo e vou caminhar da mesma forma, ou eu reparametrizo e vou caminhar ao contrário, né. Eu posso caminhar da mesma forma, mas mais rápido. Posso caminhar da mesma forma, mas mais devagar. Ou posso caminhar do final para o inicial e ser uma reparametrização também. Então, tem várias formas. O que acontece então? Nessas condições a gente tem o seguinte: se a derivada da H for positiva, então a integral com a reparametrização não muda. E se a derivada da H for negativa, então troca de sinal, tá? Beleza. Vamos provar para o caso da derivada da H ser negativa. O que a gente tem? Nota que H de C é B e H de D é A, por causa dessa derivada negativa. E o nosso lambda, que por definição era o gama composto com H, quando a gente for calcular a derivada do lambda, vai ser a derivada do gama composto com H, que pela regra da cadeia é gama' de H de tal por H' de tal, se o lambda' for calculado num tal. E aí a gente vai fazer uma mudança de variável. Vamos chamar o H de tal de t, tá? Então, por definição, a integral de linha de f, do campo f, sobre a curva gama, é integral de a até b. Por quê? Porque o gama vai de a até b, do f composto com gama' de t dt. Usando, então, essa mudança de variável, a gente está pondo aqui, ó, no lugar do t, nós vamos colocar o h de t. No lugar desse t aqui, nós vamos colocar o h de t. Mas o teorema de mudança de variável, que a gente viu no caso bem geral para transformações já, né, a gente precisa usar o jacobiano para acertar. No caso aqui, a gente tem um jacobiano de uma matriz 1 por 1, né, por causa dessa h ser uma função que vai da reta na reta. Então, esse pedacinho aqui ajusta esse nosso dt. E esse A aqui, ele é quem? Olha aqui, o A é o H de D. H de D. Então, a gente pode aplicar aquele mesmo teorema de transformação, de mudança de variável para transformação aqui, né? E o nosso B, ele é o H de C. B é o H de C. H de C. Então, essa integral aqui de H de D até H de C dá a integral de D até C quando você muda de variável dessa forma. Mas então eu tenho aqui a integral de D até C, que eu vou colocar menos a integral de C até D. Então eu estou trocando, ó, isso aqui, eu estou trocando por isso aqui, ó. O resto está igual, isso aqui está igual a isso aqui. Beleza, só que agora esse pedaço aqui, que é esse aqui, ó, pela regra da cadeia, né, é igual a isso. Então a gente está substituindo esse pedaço aqui, ó. E beleza, isso aqui aí a gente reconhece que é integral de linha, que linha, né, que curva? A curva gama', e esse menos continua aqui na frente. Então é menos a integral de linha na gama' não, lambda'. Então, se a lambda é uma reparametrização que troca o sentido da gama, eu tenho que pôr esse menos aqui, tá bom? Por outro lado, agora presta bem atenção, por isso que eu coloquei em vermelho, presta bem atenção. A integral relativamente a comprimento de arco
ela independe do sentido do percurso. Se você vai daqui para cá ou se você vai daqui para cá, dá a mesma coisa. De fato, suponha que a galinha da reparametrização, que você para você criar a sua reparametrização seja negativo. O caso positivo é análogo, é só fazer a mesma coisa, na demonstração, fazendo os ajustes adequados. Com a notação do teorema, o que que a gente tem? A gente tinha o seguinte, o nosso lambda, que é a reparametrização, ele é o gama composto com H, certo? Então, gama' é essa composição linha, que pela regra da cadeia, dá gama' calculado no H por H', que é o que está escrito aqui. Então, a gente está fazendo norma disso, vai ser a norma de tudo, e a gente pode sair com o valor absoluto do H' aqui para fora. Como o H' é negativo, o menos H' é positivo, né? O menos H' de tal é positivo. O valor absoluto do H' é menos H', então, né? Porque é um valor absoluto, né? Um valor positivo sempre. Então, por isso que tem esse menos e o H' aqui está sem o módulo, tá? O módulo do H' dá menos H', por causa dele ser, por hipótese, negativo. Beleza, então a integral de f ds, que por definição é assim, onde o ds é essa parte aqui, ó, ds, relativo ao comprimento de arco, né? Vai ser, e aí a gente substitui, vai fazer a mudança de variável, analogamente ao que a gente fez na demonstração do teorema. Então, eu vou chamar T de H de tal, e aí então no lugar do T eu ponho aqui o H de tal, no lugar do outro T eu vou pôr o H de tal, e o dt é H' de tal de tal, certo? Então, se T é igual a H de tal, dt é igual a H' de tal de tal. H' de tal de tal. E aqui o tal quase saindo para fora. Que é exatamente isso que a gente está... É a questão da mudança, o teorema de mudança de variável, e aqui o nosso jacobiano é de uma matriz 1 por 1. E a gente, de novo, tem essa questão aqui, esse B aqui é o H de C e esse A é o H de D, então tá a integral aqui de D até C, né? E aí a gente pode mudar de C até D, só aí que aí tem que pôr um menos na frente, que é o que acontece aqui, ó, copiou tudo igual. Essa parte está copiada tudo igual. A única coisa que mudou é trocar aqui os limites de integração e pôr um menos na frente. Beleza? Então, quando a gente pega esse menos aqui com esse pedacinho daqui, ó, a gente tem isso aqui, que foi o que a gente tinha obtido anteriormente. E essa composição aqui dá o lambda, e aqui, desculpa, aqui até aqui, ó, né? Dá todo esse pedaço aqui, dá esse pedaço aqui, que a gente obtém daqui de trás, ó. Esse cara aqui tem esse menos e isso aqui. É isso que a gente está colocando aqui, ó. Esse menos vem com esse cara aqui. Deixa eu apagar. Fazer mais bonitinho. Beleza. Ó, isso aqui, nesse quadradinho, com esse menos aqui, é esse pedaço aqui, ó, nesse outro quadradinho. Eu repito o detalhe aqui. Só que aí eu olho para isso aqui e reconheço
que é uma integral de linha relativa a comprimento de arco. Qual é o comprimento de arco? Esse pedaço aqui, ó, com a norma do lambda linha e d tal. Esse é o meu ds em relação à curva lambda. Então, a integral aqui de linha relativamente ao comprimento de S, de arco, e uma reparametrização que muda o sentido, porque esse gama' muda o sentido, esse lambda muda o sentido da gama, dá o mesmo valor, dá o mesmo valor. Então, o que a gente tem? A gente tem duas coisas diferentes. Se a gente reparametriza e calcula a integral de linha, troca o valor da integral. Mas se a gente reparametriza e faz uma integral com relação ao comprimento de arco, não troca. É a mesma coisa, independe. Tá bom, então aqui o que a gente tem? A gente tem uma integral de linha de um campo F, que é x2y, x2y, nas duas coordenadas. E aí, nós vamos ver essa gama em três situações diferentes. O que a gente está calculando aqui? Se a gente pensasse que a gente tem uma partícula que está caminhando sobre a gama, essa integral dá o trabalho realizado por essa força quando a partícula caminha sobre a gama. E a gama, nós vamos pensar ela em três situações diferentes. Primeira, ela é um segmento de reta que vai do 0, 0 ao 1, 1. Então, vamos lá. Vamos primeiro pensar. Eu estou aqui no x, y, lembrando que a gente está com uma força, um campo de forças no plano, e a gama é também uma gama no plano. O ponto 0, 0 é aqui. Se esse aqui for o 1, e esse aqui for o 1 aqui no y, na segunda coordenada, esse ponto aqui é o ponto 1, 1, esse aqui, ó. E aqui é o traço dessa gama, ele vai do 0, 0, 1, daqui até aqui. No item B, está falando que o gama é uma parábola, né? Que vai, quando x é 0, o y é 0, e quando x é 1, o y é 1. Então, daí, nesse caso, B, o que a gente tem? A nossa curva, vamos fazer o x aqui, e o y aqui, 0, depois 1, se o 1 for aqui, e o 1 no y for aqui, então, a gente tem esse ponto aqui, só que agora a nossa curva faz assim, né? E no item C, a gente tem um segmento de reta que vai de 1, 1 a 0, 0. Ou seja, é o contrário desse, vai daqui para cá. Então, no item A vai daqui do 0, 0 para o 1, 1. No item B, esse pedacinho de parábola aqui, que vai do 0, 0 até o 1, mais faz essa curvinha. E no item C, volta para cá, mas só que vai do 1, 1 para o 0, 0. Então, vamos lá, vamos pensar. Item A é esse segmento de reta. Então, uma parametrização para essa curva é a curva TT. Por quê? Porque a gente sabe que o x de t, que é o t, e o y de t é o t, parametriza isso, porque é a mesma coisa que o gráfico de x igual a y, tá? Beleza. Aí a gente pega o nosso campo, que foi dado, por definição, a integral de linha na gama do campo F, então vai ser F composto com gama, por gama' de TDT, e vai de 0 a 1, porque está dito aqui que vai de 0 a 1, né? Esse cara aqui vai fazer I do 0, 0 ao 1, 1, certinho. E aí, o gama é TT, que eu estou colocando aqui, ó.
E o gama linha é 1, que está aqui, esse é o gama linha. E aí f de tt, o que que o f faz? Se for t, t, fica T2T, T2T. Então fica T3, né. T3 por 1. Vou fazer esse produto escalar, T3 vezes 1 mais T3 vezes 1, que dá 2T3, né. E aí calcula essa integral, beleza, deu meio. Vamos lembrar que deu meio. No item A, então, deu meio. Agora vamos calcular o item B, que é aquele pedacinho da parábola. Então, qual que é uma parametrização para essa parábola? Uma parametrização é, por exemplo, se eu pegar x de t como sendo t e o y de t como sendo t2. Ó, x de t é esse cara aqui, e esse outro t2 é o y de t, que parametriza a parábola y igual a x quadrado. Y igual a x quadrado. E aí, esse t vai de 0 a 1, porque eu quero que a parábola vá do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1. Quando x é 0, o y é 0. Quando x é 1, o y é 1. Com isso, eu sei determinar esse t aqui, de onde ele vai até onde ele vai. Beleza, pegamos o mesmo campo de novo, e aí vamos calcular, por definição dá isso aqui. No lugar do gama de t, eu vou pôr t2, que é o que está aqui. Aí a gama linha, quanto que é? Deriva o primeiro dá 1, deriva o segundo dá 2t, a segunda componente. Então, 1 e 2t. O f, o que que ele faz? O f de x, y fica x quadrado y, e de novo x quadrado y. Então, f de t, t2 vai ser o primeiro ao quadrado vezes o segundo, na primeira coordenada. E depois na segunda, de novo, a mesma coisa, o primeiro ao quadrado vezes o segundo, que vai ficar T4, T4, por 1 e 2T. Agora a gente vai fazer o produto escalar desses caras, então vai ficar T4 vezes 1 mais T4 vezes 2T. Então fica T4 mais 2T à quinta. E a gente integra, vai dar 8 sobre 15. Olha, repara então que a gente tem 2 caminhos diferentes no item A e no item B, indo de 0 até 1. No item A deu meio, e agora deu 8 sobre 15. Ou seja, o trabalho realizado, se uma partícula vai reto, 0, 0 até 1, ou se ela faz uma curvinha, é um trabalho diferente. Então, com relação a esse campo, está mudando o trabalho que se faz, varia em relação ao percurso que a partícula fez. Então, é isso que está colocado aqui nessa observação. Note que os valores das integrais ao longo das curvas dos itens A e B acima, que ligam as duas curvas, ligam o 0, 0 a 1, mas a integral de linha deu diferente. Ou seja, o trabalho realizado pelo campo de força ao longo dessas curvas, que são diferentes, deu valores diferentes. E aí faltou o item C, que a gente vai pegar como uma curva lambda, que vai de 1, 1 até 0, 0. Então eu estou lá de 1, 1 até o 0, 0, tá? Uma parametrização para essa lambda é assim, 1t, 1t. Como é que eu sei isso? Então vamos lá. Uma parametrização para esse lambda de t, que é uma parametrização fácil de eu fazer, é eu pegar um ponto inicial, aqui, mais t, e aqui eu vou pôr o final, menos o inicial. É um truquezinho, né? Fecha. E o t aqui, esse t aqui, vai de 0 até 1. Ele pertence ao intervalo 0, 1.
Então vou explicar para vocês isso aqui. Quando t é zero, tudo isso é zero, então desaparece, fica só o inicial. E quando t é 1, fica 1 aqui, esse 1 aqui com esse menos inicial, corta com esse inicial e fica só o final. Esse lambda que a gente está vendo, né, aqui um ponto inicial e final menos inicial, aqui está um vetor, eu estou assim, com a descrição vetorial de uma reta, né, na verdade um segmento de reta, porque eu estou tomando o t dentro de um intervalo fechado e limitado aqui, certo? Então é um segmento de reta. Então, essa é uma forma de parametrizar uma reta onde a gente quer especificamente do ponto inicial ao ponto final. No nosso caso, está querendo de 1, 1 até 0, 0. Então, eu vou colocar, ele vai começar do 1, 1, mais t, aí o final é o 0, 0, eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, menos o inicial, que é o 1, 1. Fechou, fechou. Isso vai ser igual, aí a gente faz coordenada a coordenada, vai ficar 1, t vezes 0, 0, e depois t vezes menos 1, que dá menos 1, vai ficar 1 menos t. Na segunda coordenada vai ficar 1 menos t também. É essa a mágica para chegar nessa coisa aqui, tá? Beleza? Então, isso é uma parametrização dessa reta, que vai de 1, 1, lá em cima, até o 0, 0. Beleza, o gama-linha é menos 1, menos 1. Então, a gente observa que esse gama-linha aqui, ele tem componentes negativas, né? O nosso f continua igual, para os 3 itens ele é a mesma coisa, x2y na primeira componente e depois x2y na segunda componente. E vamos então colocar na nossa fórmula aqui, só que agora com essa lambda. Quando eu falar gama-linha aqui, entenda-se que é lambda, porque eu estou falando gama-linha, mas é lambda que nós estamos. Então, eu vou colocar aqui, ó, lambda de t, estou colocando aqui, e o lambda linha aqui. Beleza? O f, o que que ele faz? Ele põe o quadrado a primeira componente e multiplica pela segunda, e a mesma coisa de novo. Então, eu vou fazer isso aqui ao quadrado vezes a segunda, que dá a terceira, né? E depois de novo. Repito aqui o gama-linha. Então, eu vou fazer agora o produto escalar disso aqui por isso aqui, fazer então a primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, então o que que vai dar? Menos 2, que multiplica 1 menos t ao cubo. E aí eu tenho que resolver essa integral, não é uma integral difícil de fazer, né? Eu posso fazer mudança de variável, por exemplo, posso chamar o 1 menos t de u, então o menos t então 1 menos t, eu posso chamar de u, aí menos dt fica du, então dt fica menos du, por isso que esse menos desapareceu quando veio para cá, e aí eu termino de fazer essa integral, que não é difícil. Está dando menos meio. Está vendo como está dando o valor contrário do item A? Por quê? Porque no item A a gente foi de 0, 0 até 1, 1, e agora no item C a gente está indo de 1, 1 até 0, 0, voltando. Então, esse lambda aqui é uma reparametrização do gama do item A. Só que assim, esse jeito de fazer está muito chato, muito mais chato. Tem um jeito muito mais fácil de fazer, esse é
o seguinte, a gente se perceber que a gente poderia ter usado o próprio gama do item A, e trocado de sinal no resultado final, né. Então, usando o gama de 00 até o 1, deu meio. Se a gente quer ao contrário, pelo teorema, a gente sabe que dá menos isso, ou seja, já dá menos meio direto, a gente não precisava ter feito nada disso. Então vamos lá, outro modo de fazer o item C. Basta notarmos que a curva do item C é uma reparametrização da curva do item A. Daí, de acordo com o segundo item do teorema anterior, teríamos isso aqui, essa igualdade. Assim, basta considerar o oposto do valor obtido no item A, trocando o sinal de meio e obtendo menos meio. E ponto. Ou, equivalentemente, em vez de considerarmos essa curva, a gente considera de propósito ao contrário, no sentido contrário, então a gente considera de propósito a curva gama, e a gente cai no item A. E aí a gente, o final, troca de sinal, que é a mesma coisa então. Com isso, então, a gente termina a nossa aula aqui, e a gente se vê.